Estamos de volta, vamos falar sobre autoestima. É importante que você entenda um pouquinho mais sobre isso. A gente sempre fala da autoestima no lado psicológico. Ah, eu passei por um trauma, ou então eu ouço alguma coisa que me causa insegurança, ou eu tenho uma tristeza, depressão, isso faz com que eu me ame menos. A autoestima, ela está ligada ao amor próprio, mas ela também está ligada ao funcionamento do nosso cérebro. Porque é tudo ligado, uma coisa está ligada à outra. Agora, para isso, você precisa também aprender a desligar o teu cérebro de forma que você não seja dependente das tuas emoções para garantir que você tenha autoestima. Porque dela também depende grande parte do nosso sucesso profissional, espiritual, o convívio com as outras pessoas no dia a dia. Quando nós falamos em autoestima, muitas pessoas pensam só nessa relação de amor próprio, porque eu preciso me agradar para agradar o outro. Isso também é importante. Mas existem alguns segredos, Dr. Igor, neurocientista, está aqui para conversar com a gente sobre isso hoje, que você precisa entender até para barrar a baixa autoestima, né, doutor? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada de você estar com a gente. Espectador, é um prazer estar aqui. Doutor, a gente sempre leva para o lado emocional, né, a questão da autoestima. A gente precisa entender que tem outros funcionamentos também, como eu falava, né? Beleza, é porque as pessoas acham que o conceito de autoestima está ligado a eu me achar bonito, né? Então eu tenho uma autoestima elevada, ou eu me achar feio, eu tenho uma autoestima baixa. Embora tenha relação sim, mas é muito além disso. Então a sua autoestima é ela que determina onde você está nesse momento. Então se você tem você consegue olhar para si próprio e falar assim, não, eu sou inteligente, eu sou capaz de assumir tal espaço, tal vaga, passar no vestibular, ela vai te ajudar a chegar até lá. Agora, se você olhar para si e disser, não, eu não consigo, não é para mim, eu não sou tão inteligente quanto as pessoas, e aí você não vai nem tentar, e aí você não vai nem conseguir. Agora, doutor, existe a diferença da autoconfiança em excesso que pode fazer com que as pessoas desenvolvam a tal ponto de humilhar os outros? Ou tem um equilíbrio que a neurociência pode trazer para a gente mais do que um tratamento psicológico? Isso, a psicologia já tem esse conceito bem determinado quando as pessoas elas querem provar a todo custo que elas são demais, que elas não dependem de ninguém. Isso significa baixa? Significa que ela tem uma autoestima extremamente baixa. E aí ela quer provar ela quer provar para ela mesma que ela é capaz. Tá? Mas no fundo, né, lá no frigir dos ovos, a autoestima dela é tão baixa que ela só consegue se sentir bem se estiver menosprezando alguma pessoa. Doutor, o que acontece no nosso cérebro que pode causar uma queda de autoestima ou esse excesso também que acaba sendo ruim para cada um? Ok, está relacionado com algumas químicas que a gente chama de neurotransmissores. Uma delas é a dopamina. A dopamina está relacionada com o prazer, né? Algumas doenças também estão relacionadas. E a outra, a serotonina, que é bem conhecida como a substância da felicidade. Então, quando ela fica para baixo, né, o indivíduo tende a ficar mais para baixo. Não necessariamente é um indivíduo depressivo, que isso é uma doença, mas é um indivíduo que tende a ver só a parte negativa do ambiente e de si próprio. Quando essa dopamina ela se eleva, e aí existem algumas formas de fazer se elevar a dopamina, ela muda a forma de visualizar o mundo e a si mesmo. E ela consegue ter, eu não vou dizer assim uma grande autoestima, mas ela consegue estar equilibrada, funcionando bem. Porque a autoestima, o indivíduo olhar para si próprio e saber reconhecer os seus próprios defeitos e as suas qualidades. Então, todos nós temos defeitos e qualidades. Agora, onde você quer focalizar, é isso que determina a qualidade da sua autoestima. Se você focaliza só nos seus defeitos, você tem uma baixa autoestima. Se você se focaliza só nas suas qualidades, você tem uma grande autoestima. Olha, se você que ligou a TV agora, o Dr. Igor é neurocientista, ele está aqui para conversar com a gente sobre autoestima. Baixa demais e alta demais. Então é importante que você entenda que o amor próprio, ele te ajuda a ser bem-sucedido. Mas existem alguns sintomas que você precisa prestar atenção no que diz respeito a esse tipo de alteração para que você possa trabalhar isso, né, doutor? Que é o mais importante, né? Exatamente. Pergunta assim, como é que eu sei que a minha autoestima é baixa? Tem uma voz que fala aí na sua cabeça o tempo inteiro. Você que está assistindo, essa voz está falando alguma coisa sobre o programa, ou sobre o meu tema, ou sobre mim agora, essa voz.
Essa voz, ela basicamente é a sua mente, a sua autoestima, né, falando aí dentro de você. Se essa voz, ela te coloca para cima ou para baixo? O negativo ou positivo é a voz? Essa voz, ela te coloca para cima ou para baixo? Quando você está numa situação que você precisa tomar uma decisão, eu vou na entrevista de trabalho ou eu não vou? Essa voz diz o que para você? Ela diz assim, não, vai lá, você vai arrebentar, a empresa necessita de você. Ou a voz diz, não vai lá não, que você não tem qualidades para assumir essa vaga. Reparem que as qualidades estão ali dentro de você, mas é essa voz que está determinando para onde você vai. A sua autoestima está relacionada com essa voz. Tá? A sua voz está te colocando para cima, essa voz, né, chama self-talk. Está colocando você para cima, você tem uma boa autoestima. Está colocando você para baixo, é uma baixa autoestima. Doutor, agora como é que eu consigo discernir essa voz de maneira que eu possa fazer de tal forma que eu consiga desenvolver isso para o lado bom? Porque tem esse problema também, às vezes você ouve e você não consegue agir de acordo com aquilo que você gostaria. Essa insegurança, ela é gerada também por alguma alteração que nós possamos ter, não só emocional, mas neurológica? Então, normalmente está relacionado com os conceitos que ela tem sobre ela mesma. Então, eu não conheço nenhuma alteração neurológica que leve a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Tá. Mas mais a percepção que ela tem sobre ela mesma. Então, baseado no que ela já vivenciou, em todas as experiências que ela tem armazenadas na memória dela, né, o sistema nervoso vai buscar as informações e apresenta aquilo para ela. Então, ela fala assim, não, com todo esse arsenal que eu tenho, eu não sou capaz de determinada tarefa. E aí ela não vai agir. Doutor, eu posso ter um comportamento ou algum direcionamento para... Porque a gente percebe... Quando acaba sendo um medo que paralisa a gente, né? Na verdade, você não acredita que você consegue, então muita gente, por não acreditar, já nem tenta. Mas essa é uma frase muito importante do Henry Ford. Ela diz, se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, você está certo dos dois jeitos. Das duas formas. É o passo seguinte que vai determinar. Exatamente. Se você acredita que você pode, mesmo que você não tenha capacidade, você vai tentar, você vai estudar, você vai aprender e você vai conseguir. Agora, se você acha que você não pode, você não vai nem tentar, você nem vai levantar do seu sofá porque você diz, desisto, eu não posso. E aí você não vai dar esse passo à frente que você falou, a pessoa não vai desenvolver e não vai evoluir. Doutor, e como é que eu faço para reverter um quadro como esse? Porque eu acho que hoje a gente tem percebido essas alterações por conta da insegurança do próprio momento que a gente tem vivido. A gente tem um índice de desemprego muito grande, separações também, relacionamentos desfeitos e pessoas que vão se afastando daquilo que seria o sonho delas por medo mesmo. A gente tem que tomar alguma providência, primeiro a gente com a gente mesmo, para virar isso? Você falou um ponto-chave aí, que é o sonho. Muitas pessoas não têm o sonho. As pessoas, elas estão apenas vivendo por viver. Empurrando. As pessoas que têm um sonho, que elas têm uma finalidade, que elas têm um objetivo de vida, elas fazem de tudo para ir atrás daquele objetivo, daquele sonho. E normalmente elas conseguem. E se ela não consegue exatamente como ela sonhou, como ela planejou, ela chega muito perto. Então a dica para as pessoas melhorarem a autoestima, primeiro, focar nas suas qualidades. Então eu convido o amigo que está assistindo agora a pegar um caderninho e escrever as suas 10 qualidades. Se a gente for observar lá dentro, é mais fácil observar os defeitos, né? As pessoas têm uma dificuldade em encontrar qualidades. Pega um tempinho aí e escreva as suas 10 qualidades. Né? Por exemplo, eu tenho a letra bonita, é uma qualidade. Né? Então coloque essas qualidades, reflita sobre essas qualidades, há uma tendência de aumentar a autoestima. Faz um exercício desse uma semana aí mais ou menos, você vai ver que você já vai ter uma habilidade em encontrar mais qualidades em você e no ambiente como um todo. Doutor, e o contrário? E aquele que acha que não precisa aprender mais nada? Porque quem passou do limite também já acha que está pronto para tudo, né, doutor? Pessoas que se sentem, vamos dizer assim, acham campeãs. Existe, inclusive, uma síndrome para isso, né? O indivíduo, a gente chama isso de mania. O indivíduo que está tudo maravilhosamente bem. Aconteceu um terremoto e ele está lá maravilhosamente bem. Isso é mais difícil. Como é que é o nome, doutor? Mania. Mania. Existe tratamento para isso, só que é muito difícil levar esse indivíduo para ser tratado, porque ele vai dizer para você, olha,
o país inteiro está para baixo e eu estou para cima e você está achando que eu tenho algum tipo de doença. O errado sou eu, né? O errado sou eu? De forma alguma, é muito difícil, né? Então eu tenho amigos meus psicólogos que falam, nunca tratei um desse na vida. Porque é muito difícil o indivíduo chegar no consultório e falar, como eu posso ajudá-lo? Ele fala, é que eu estou feliz demais, eu estou para cima demais. Mas é uma síndrome também. Então, qual que é o correto? Um cérebro que é saudável, ele responde com alegria quando você tem um momento feliz e ele responde com tristeza quando o ambiente, quando o acontecido ali é triste. Então você teve uma perda. É normal um cérebro saudável ficar triste. Não é uma doença. Não é uma doença. O excesso, doença. Aquilo que não acaba nunca, aquela tristeza infinita, é a doença. É aí que você precisa buscar ajuda. Então você tem aí 20 dias ou mais daquela tristeza que você não sabe a causa, você precisa buscar ajuda porque pode ser o indicativo do início de uma doença comportamental, como uma depressão, por exemplo. Doutor, eu sei que ainda tem muitas coisas, infelizmente, desconhecidas quando nós falamos de funcionamento cerebral. Mas a gente tem esse poder de mudar a nossa história através daquilo que a gente coloca mesmo na nossa mente como algo que é um objetivo? Olha, deixa eu explicar rapidinho aqui o que é uma mente. Tem uma definição que eu gosto bastante, porque tem uma discussão entre psicologia, neurociência e filosofia sobre o que é a mente. Do ponto de vista da neurociência, a mente é produzida pelo cérebro. Tá. Então, como se fosse uma orquestra sinfônica. É o cérebro. A canção que ela produz é a mente. Tá. Só que essa música que a orquestra produz, ela é capaz de modificar os membros da orquestra para melhor ou para pior, para deixar eles mais felizes, dependendo do tipo da música, ou deixá-los mais tristes. Então a mente ela tem esse poder, ela tem o poder de afetar o próprio cérebro para melhor ou para pior. Então os seus pensamentos vão determinar isso. Quer dizer, é uma grande responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, né, Os nossos pensamentos. É verdade. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente. Agradeço. Olha, vou deixar o Instagram do Dr. Igor para você conhecer melhor o trabalho dele. É muito interessante a neurociência, porque a gente conhece pouco demais do nosso cérebro. Os médicos também não conhecem ainda como gostaríamos para que muitos problemas fossem resolvidos. Mas o pouco que você buscar conhecimento, você consegue ter qualidade de vida. Porque é o que nós buscamos hoje, a qualidade de vida no seu trabalho, no seu dia a dia. E através desse controle que você vai aprendendo no teu dia a dia, com algumas mudanças de comportamento e mudanças no pensamento, na forma de pensar, você vai ver que você consegue obter o sucesso que você espera. Ou então, mudar o foco, porque daí você tem uma percepção maior de que aquilo que você quer, deseja, é realmente melhor para você. Então é muito importante que você se abra para entender a necessidade dessa aplicação no dia a dia, para que você tenha uma vida mais saudável. Lá no Instagram do doutor tem muitos artigos que vale a pena você acompanhar. dr.igorduarte, está aí na tela para você. Obrigada, viu, doutor? Volta sempre aqui para conversar com a gente. Estou sempre à disposição.